Dificuldades pela Barão de Itapura até a chegada à Lagoa do Taquaral. Ouvindo os motoristas parceiros, criamos o Sistema de Segurança 99 e a 99 quer ouvir mais. Para fazer mais, acesse 99app.com/segurança e conheça. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Júlio Nascimento. 11h31. Alô, Bandeirantes. Grande abraço para você, sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando pelos aplicativos Band Rádio, Facebook e YouTube. Hoje é quinta-feira, 24 de junho de 2021. Estamos iniciando mais uma edição do Nossa Área. E vamos juntos até 12h30, atualizando informações do time do seu coração aqui na Rádio Bandeirante. Já tem informações da Ponte Preta Macaca, que segue em busca da primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã o compromisso é contra o Brasil de Pelotas. O técnico Gilson Kleina pode repetir a escalação do time, inclusive com a presença de Dauan, que deve continuar no elenco da Ponte, e espera também a Macaca pela chegada de André Luiz, volante do Sampaio Correia. O destaque foi ontem para a presença de um padre para benzer o gramado do Majestoso. E agora o destaque do Guarani, chegando com Marcos Alois. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí? Júlio Nascimento. Tudo bem, tranquilo, graças Júlio? a Deus, tudo bem, Marquinhos. Também, Júlio. Um abraço pra você, pro amigo da Bandeirantes também. Hoje tá mais frio ou tá mais quente, hein, Júlio Nascimento? Hoje tá mais quente. Então legal. Tá com mais Hoje sol. Tá mais quente. Você é o nosso meteorologista. Aê! Aê! Pra falar desse Guarani, o técnico agora se prepara pro jogo de sexta-feira, né? Contra o Coxa no estádio Brinco de Ouro. O treinador terá Regis e também terá a presença de Bruno Sávio, que cumpriram suspensão. A pergunta é, Regis e Andrigo jogarão juntos ou não, Júlio Nascimento? Vamos aguardar. O destaque da análise da Bandeirantes, Gleger Zorzin. Um abraço pra você, bem-vindo à nossa área, Gleger. Obrigado, Júlio. Um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Destaque vai pro Red Bull Bragantino. Venceu o fortíssimo Palmeiras. Aliás, o Palmeiras tem um elenco, né? Tem um baita de um time, tem um bom treinador, mas as coisas por lá tá cheio de dificuldade, viu, Júlio? Mas não interessa. O que interessa é que o Braga venceu o jogo e assumiu a liderança, claro, provisoriamente. O Atlético Paranaense joga hoje, vencendo pode ultrapassar o Bragantino, mas não interessa. O que interessa é que o Braga lidera a Série A do Campeonato Brasileiro, Júlio. Aliás, está um G4 alternativo na primeira divisão, né? Interessante esse começo de Série A do Brasileiro. Bragantino, Atlético e Fortaleza estão aí brigando pela liderança do campeonato, muito interessante. Lembrando que o Atlético, como destacou o Gleger, tem 2 jogos a menos. Daqui a pouco eu atualizo pra você a situação da Série A, Série B, Copa América. Muita bola rolando pelo Brasil neste meio de semana. Nossa área no ar com os trabalhos técnicos de Leandro Renato. Trânsito. Pelo Alberto Sarmento, o motorista faz um bom caminho, não perde tempo. Na Marechal Rondon também são boas as condições. Na Francisco José de Camargo Andrade. Quer saber mais sobre Fiat Cronos? Cronospedia, Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Agora vou dar uma dica para você que está construindo, reformando ou decorando a sua casa. Passa na Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa e cuidar dela do jeito que quiser. E você que está aí nos ouvindo agora, fica ligado nas super ofertas que a Telha Norte preparou para você.
kit Elite bacia com caixa acoplada e itens de instalação da Selite por R$ 879,90. Torneira para lavatório bica baixa modelo Basic também da Selite por R$ 169,90. E tem mais, gabinete para banheiro com cuba modelo Irazo Roca a partir de R$ 789,90. Porcelanato Prime Bege 83 por 83 em cepa por apenas R$ 64,90. Ofertas válidas somente hoje. Tá esperando o quê? Não perde tempo não. Visite uma das lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Bandeirantes, é hora da ponte na Band. Muito bem, vamos atualizar informações da Macaca nesta quinta-feira, cobrindo aqui o folguista Antônio Lupi, que amanhã volta com informações da Macaca, mas a Ponte vai se movimentando aí para tentar a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Nacional. Amanhã tem o compromisso contra o Brasil de Pelotas, jogo no Bento Freitas, às 7 horas da noite. Estaremos acompanhando os movimentos dessa partida da Macaca. Tem aí a sua pior sequência dos últimos anos, a pior sequência do século, inclusive, né? São 10 jogos sem vitória, 4 jogos sem marcar, em 6 rodadas na Série B apenas 2 pontos. A Ponte em nenhum momento, nunca antes na sua história, começou um Campeonato Brasileiro precisando de mais de 6 jogos para vencer. E começa desta maneira a Série B de 2021, cercada de insegurança, desconfiança e falta de resultados. Amanhã, então, o técnico Gilson Kleina prepara o time para buscar o seu primeiro triunfo nesta competição. A Ponte, mesmo em caso de vitória, pelos critérios de desempate, não deixa a zona de rebaixamento, né? Mas consegue respirar aí, só passando aqui essa parte de baixo, por enquanto, nesse começo de campeonato. O CSA, que tem um jogo a menos, tem 5 pontos. Brasil de Pelotas, Vila Nova, também 5 pontos. Aí no rebaixamento, Cruzeiro, Avaí e Londrina com 4. A Ponte tem 2 pontos em 6 jogos. Justamente os empates em casa, né? Contra o Vasco e contra o Operário. E agora fora de casa, onde tem tido um desempenho complicadíssimo, vai em busca do seu primeiro triunfo. Bom, o técnico Gilson Kleina não tem desfalques de suspensão, ainda aguarda a situação clínica de alguns jogadores, né? Ele tem batido nessa tecla sobre o desgaste dos atletas. Alguns jogadores foram para o banco, segundo o Kleina, por uma questão física, como foi o caso do Moisés. Ele citou que fez um revezamento no ataque, não foi uma questão técnica, né, mas uma preocupação com o calendário na Série B. Então, Kleina tem à disposição o seu time contra o Operário, se ele quiser repetir, mas provavelmente vai novamente mudar algumas peças entre os titulares. Quem está confirmado para enfrentar amanhã o Brasil é o Rodrigão. Rodrigão já fez 3 jogos pela Ponte, entrou no segundo tempo contra o Cruzeiro, participou do derby também do jogo contra o Operário como titular. Criou boas oportunidades, mas ainda está buscando o seu primeiro gol. A gente ouve a palavra do camisa 99 da Macaca aqui na nossa área. É trabalho, né? A gente tem que trabalhar, sabe que cada vez mais, cada dia a dia tem que aumentar a concentração, trabalhar mais, que daqui a pouco os resultados vão vir, né? Então a gente tem essa consciência que precisa trabalhar muito mais, né? Focar muito mais para daqui a pouco começar a deslanchar no campeonato. Eu estou entrosando ainda com a equipe, né? Então tento organizar o máximo possível com a rapaziada que já está jogando mais tempo. Então eu tento ajudar do meu jeito, eu sei que a rapaziada também tenta me ajudar, mas daqui a pouco a gente vai se entrosar, vai encaixar tudo certo e vai ter mais oportunidade. A gente sabe que a responsabilidade é de todos, né? É dentro de casa, fora de casa, então a gente tem que estar focado do mesmo jeito. Em casa, fora de casa, a gente tem que ir à busca dos 3 pontos. O Rodrigão diz nessa coletiva que já está se sentindo bem na Ponte, né? Principalmente na condição física, que era um ponto de interrogação, mas que vai crescer em entrosamento com seus companheiros, está na expectativa de marcar pela primeira vez. Antes de passar aqui questões de escalação, de mercado, a situação da Ponte aí para a sequência da temporada, queria que você falasse do Rodrigão, Gleger. Já vai para o seu 4º jogo, foi titular em 2 partidas, inclusive bem votado aí, foi votado nas 2 circunstâncias, pelo menos por um integrante da equipe como melhor em campo. O Rodrigão
tá aí com a expectativa de marcar pela primeira vez e trazer essa tão esperada vitória da Ponte na Série B, colega. É verdade, Júlio. Inclusive, uma dessas no derby foi votado por mim, inclusive. Eu gosto do estilo de jogo do Rodrigão. Ele é um jogador realmente diferenciado, né? Você vê que protege muito bem a bola, faz a parede. É claro que o Gilson, ele tem que organizar um time para que possa alimentar o Rodrigão, para que possa utilizar o Rodrigão da melhor forma. Você vê que o Rodrigão, a Ponte precisa ter aí um lateral que cruze bem essa bola, um homem até de beirada, né? Que tenha essa característica, porque o Rodrigão ele tem muita presença de área. E ele é um jogador perigosíssimo. Todos os escanteios da Ponte bem batidos, sempre tá o Rodrigão ali participando. Ele é muito forte, ele é difícil de ser marcado, né? E eu não tenho dúvida, tá indo pro terceiro jogo dele como titular, e é importante isso, né? Aliás, nós dizíamos até na partida passada que ele conseguiu jogar os 90 minutos. É importante demais, porque ele vai automaticamente adquirindo ritmo, e o ritmo de jogo junto com o ritmo físico, porque precisa, né? Ele precisa ter isso. Estava muito tempo sem jogar e é importante isso pro jogador. Mas não tenha dúvida, viu, Júlio? É um jogador importantíssimo, né? Que se o Kleina conseguir ajustar aí e fazer esse time jogar em função do Rodrigão no ataque, vai dar muito bons frutos e com certeza o Rodrigão, a hora que ele desencantar, fizer o primeiro gol, com certeza vai fazer muitos aí na competição. O Rodrigão falou sobre as coisas começarem a dar certo, de desencantar. Um conselheiro da Ponte fez um convite pro padre Jamil, da Paróquia Imaculada do São Bernardo, visitar o estádio do Majestoso. Ele esteve presente ontem, lá no gramado do Majestoso, para benzer, enfim, fez uma participação lá, a convite de um conselheiro da Macaca. Nesse momento, vale apelar para fé, né, galera? Eu já vi muita situação assim. Recentemente o Santos, num jogo da Libertadores, retirou sal, o Boca jogou sal, aí o Santos foi lá, depois fez uma oração, enfim, a gente vê um cenário muito comum, essa ligação religião e futebol. Então, através de um convite aí do conselheiro da Macaca, não teve revelado o nome do conselheiro, o padre Jamil esteve presente no Majestoso. Você já presenciou você já teve alguma história na época de jogador envolvendo padre, religião? Muitas vezes. Fé. Quase todos os times, né? Quase todos os times. Marcelo Veiga, inclusive, né? O finado Marcelo Veiga, nosso grande amigo, meu parceiro, meu irmão que nos deixou, ele sempre que iria iniciar uma competição, fazia uma caravana lá para Aparecida do Norte, no meio da competição também e após a competição também, né? Na época minha do Corinthians, quem frequentava muito lá o Parque São Jorge era o Padre Marcelo, que é muito conhecido. Então tem muito isso, Júlio. Eu acho que é plausível, eu acho importante. Eu acho que tudo que for para ajudar é bem-vindo, né? E não tenha dúvida que essa parte aí, religiosamente falando, importante. Acho que tá de parabéns o pessoal da diretoria, que é sempre muito bom. Traz bons fluidos. E a Ponte tá precisando disso, né? De bons fluidos, pensamento positivo. Porque se nós analisarmos o time da Ponte, não é um time para estar na colocação que está. Não é um time para estar passando a dificuldade que está passando. Mas o Gilson tem aí alguns ajustes a fazer e a hora que encontrar aí o caminho das vitórias, a Ponte vai sair dessa situação, Júlio. Então, já respondendo aqui a alguns ouvintes, esse vídeo que está circulando aí não é fake news. Então, é o padre Jamil lá que foi convidado para visitar o Majestoso. Sobre o mercado da bola, a situação envolvendo o Dauã é a seguinte: amanhã o Dauã, se estiver em campo contra o Brasil de Pelotas, vai para o seu 7º jogo na temporada da Série B. E como a CBF limita, um jogador só pode atuar no máximo 6 vezes por um time na Série B antes de mudar para outro clube da mesma divisão. Então, se o Dauã estiver no jogo amanhã e ele está relacionado para a viagem, aí terminam todas as especulações envolvendo o time do Cruzeiro. Claro que isso vai ser sustentado até o último minuto, né? Porque o grande impasse é que o Cruzeiro não quer pagar a multa rescisória e o empresário do Dauã também não vai pagar a multa rescisória. Sendo assim, ele cumpre o contrato com a Ponte. Se o Cruzeiro até amanhã, de repente, liga 18 horas, né, faltando 1 hora para o jogo, quase saindo da escalação, liga para a Ponte e faz uma proposta financeira que seja interessante para a Ponte, aí é claro que ela vai liberar o Dauã. Mas como isso é difícil de acontecer, a tendência é que o volante de 25 anos permaneça no elenco para a sequência do ano. E mais volantes
estão chegando na Macaca. O Kleina falou na coletiva depois do jogo contra o Operário que é uma posição com poucas opções. Ele ainda espera o Lucas Cândido, tá se recuperando ainda, está aprimorando o seu condicionamento físico. O Lucas Cândido é um jogador com histórico de lesões, então ele faz um trabalho especial com o departamento médico da Macaca. Além do Lucas Cândido, que não estreou, a ponte deve ser reforçada pelo André Luiz, jogador do Sampaio Correia, também com 25 anos, assim como o Dauan. O André Luiz é titular no Sampaio, fez 53 jogos em 18 meses. Nessa temporada foram 20 jogos, apenas 2 ele começou como reserva. Então é um jogador que é muito utilizado no Sampaio, e o Sampaio renovou o contrato, até para de repente pensar no futuro, numa compensação técnica. Se ele não for ficar na ponte, ele volta pro Sampaio, ou então uma compensação financeira se ele for negociado com a ponte ou com outra equipe. Então ele renovou o contrato com o Sampaio e está sendo aguardado em Campinas para exames médicos. O Kleina falou muito sobre essa posição, né, Gleger? Até elogiou que o rendimento do Locatelli melhorou no último jogo, falou que o Dauan é um jogador que ele conta, mas pediu reforços. E além do Lucas Cândido, que em algum momento vai estrear, o André Luiz está chegando no Majestoso. É importante demais. Eu acho que é o setor que a ponte mais necessita aí de reforços. E olha, eu gostei também, tá, da atuação do Locatelli, e foi muito importante a declaração do Kleina, né, após a partida, afirmando esse bom jogo do Locatelli e dizendo: olha, eu reposicionei o Locatelli e as coisas deram certo. É por isso que eu sempre digo, às vezes um jogador que não rende, porque não é possível, né, Júlio? Quem viu aí, assistiu a Série B da temporada passada, viu esse menino jogando pela Chapecoense e, cara, sempre bons jogos, jogando um bom futebol, um jogador que consegue levar essa bola com qualidade, um jogador que recompõe. Então, faltava o quê? Posicionar o Locatelli. E, claro, dar toda a confiança para o jogador, porque tinha alguns momentos que eu via o Locatelli sem confiança. E agora parece que no último jogo aí ele foi muito bem, me parece que reencontrou aí o caminho de bons jogos e também num setor em que ele está acostumado a jogar. Então, parabéns ao Gilson, que conseguiu detectar isso, reposicionar o jogador, e tá aí. Se o Locatelli tiver focado e empenhado como esteve na última partida, vai ajudar muito. Porém, você precisa de peças de reposição, porque amanhã ou depois você pode não contar com ele. Tem a chegada desse bom jogador também, o André, e tem também o Lucas Cândido, que foi contratado, mas o Lucas Cândido é uma função diferente, né? Um jogador de mais contenção ali, protegendo a primeira linha, fazer o que o Dauan vem fazendo. Mas não tenha dúvida, hoje no elenco, se você perde o Dauan, um exemplo, você não tem um jogador para colocar ali. Você não tem um jogador que faça a função que faz o Dauan. Hoje não tem. A Ponte Preta não tem. Você tem que improvisar. Vou colocar um zagueiro, vou mudar o jeito de jogar, mas um jogador para um primeiro volante, para proteger a primeira linha, né? Aquele jogador que dá a contenção ali, a Ponte não tem, a não ser o Dauan. Então precisa, sem dúvida nenhuma. Eu acho importantíssimo. A Ponte está reforçando e, para mim, o setor que mais precisa é o setor da volância. Pois é, o Kleina tem batido muito nessa tecla, né? Principalmente sobre o rendimento do Locatelli. Na avaliação dele, o Locatelli melhorou no último jogo, então a tendência é que ele seja mantido entre os titulares. O Kleina ainda tem mais uma atividade nessa quinta-feira para definir o time. Provavelmente uma mudança ou duas mudanças. A base que atua contra o Operário deve ser mantida, né? O Igor Vias no gol, com o Kevin, Ednei, o Cleilton e também o Rafael Santos. O meio-campo com o Dauan. Se estiver em campo, aí terminam as especulações de ida para o Cruzeiro, Locatelli, Camilo, e aí as dúvidas ficam para o ataque. O Rodrigão está confirmado, mas resta saber se o Kleina mantém o Richard e o Josiel, ou se ele volta com o Nilton e o Moisés, já que ele citou que esses jogadores foram para o banco por uma questão física. Agora resta saber se ele gostou da atuação de Richard e Josiel, ou se ele vai optar pela volta do Nilton e do Moisés. A única mudança que eu faria é colocar o Moisés no lugar do Richard. Não que o Richard jogou mal, nada disso. Mas eu acho que o Moisés, ele é muito bom jogador, né? Ele já mostrou isso. E nós vimos no último jogo que a partir do momento que ele entra ali, duas vezes, a segunda vez que ele pegou na bola, ele já quase faz um gol. Então ele é um jogador que precisa, primeiro, voltar a apresentar um bom futebol, focar um pouco mais naquilo que está sendo feito, né? A gente percebe o Moisés em alguns jogos um pouco desconcentrado.
É isso que é. A concentração é fundamental para um jogador da qualidade dele. E eu gostei muito do Josiel. Acho que ele pode ser mantido sim, né? Jogador de velocidade também, tem uma boa estatura. É importante você contar com jogadores com as características do Josiel. O Niltinho, bom jogador também, mas eu acho que o Josiel, pelas características do time, da formação que usou o Kleina, o Josiel se encaixa melhor. E aí você deixa o Niltinho para uma segunda opção. Então eu voltaria o Moisés no lugar do Richard e a frente minha seria Moisés, Rodrigão e Josiel. Pois é, vamos aqui para as mensagens do nosso WhatsApp, entendendo, lendo aqui o que está dizendo os nossos ouvintes. O Denner, o pessoal tá comentando ainda sobre a presença do padre aqui, né? Isso divide alguns torcedores. O lugar de rezar é na igreja, nos templos. Campo de futebol é para jogar e bem como todo profissional deve ser. Os dois times entram em campo, apontam o dedinho pro céu e rezam, mas somente um dos times ganha. Então Deus torce pro time que ganha. Caso contrário, teríamos só empates. Vamos rezar nos lugares certos. Essa aqui é a opinião do Denner. Mas às vezes não dá, né, Júlio? Eu acho que a questão nem é essa sobre, tempo, assim, vezes, né? O horário. Por exemplo, eu sou evangélico, sou cristão. E eu lembro de uma discussão que teve entre o Juca Kfouri e o Kaká, que o Juca, ele usou esse argumento que o Denner usou aqui. Poxa, o Kaká, ele faz a oração dele, agradece a Deus, então Deus não gosta do outro time. Não é isso. Às vezes, a questão do agradecimento, da oração, é às vezes uma oração de gratidão. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Exatamente. Jogando futebol, fazendo o que eu gosto. Perfeitamente. Às vezes é uma... Para livrar de uma lesão séria. Pedindo proteção, que ocorra tudo bem, que eu consiga jogar e mostrar o meu papel. Não existe intervenção divina jogo, não é nada no resultado, gente. Exatamente. Isso é óbvio, né? Acho que a questão do convite aí do padre, eu não sei, eu precisaria ouvir o padre ou o conselheiro para entender a justificativa da presença dele, mas o Kleina falou sobre um ambiente muito pesado, ele falou isso na coletiva, né? Um ambiente desfavorável. De repente é para isso, né? Para tornar o ambiente mais leve, porque a fé ajuda, né? Principalmente por exemplo, a gente está numa situação pandêmica. Muito do que ajuda a gente a ter disposição, alegria, é a esperança, é a fé. Exatamente. Então, de repente, o sentido é esse, tá, Denner? Não sei, precisaria ouvir o padre ou o conselheiro. Mas, Júlio, é bem isso mesmo que você está dizendo. Nem precisa ouvir o padre. Eu já participei inúmeras vezes, estava dizendo aqui. E todas as religiões, tá? Em todas as religiões. Padre, pastores, pai de santos, eu respeito muito isso, né? Sempre respeitei muito. E acho que é importante demais. Tudo que for, o que eu acabei de dizer, tudo que for para o bem é bem-vindo. E como a Ponte está vivendo um momento turbulento, um momento ruim, delicado, né? O clima fica pesado, não adianta. Não, o vestiário fica, sabe, gera desconfiança. Aí você fica desconfiando do seu parceiro, né? Pô, esse cara aí, esse cara não tá jogando nada, puxa vida. Sabe, então, para que tire tudo isso e traga, como você disse aí, um clima melhor, né? Uma paz, nada melhor que uma oração. Leva um cara que é um padre, que é um religioso, sempre traz palavras de incentivo, palavras de fé. Isso é muito importante. Não tem o único ponto que eu fico às vezes meio assim o futebol, ele nada é do que um reflexo da nossa sociedade. E na nossa sociedade temos várias religiões. Então, como o Brasil, eu acho que ainda que é um país, às vezes, muito intolerante para algumas religiões, de repente tem um jogador que pratica uma fé diferente, que fica um pouco incomodado, mas isso aí é conversado, né? Até porque os jogadores não tiveram contato. O padre estava lá sozinho com o conselheiro, então, de repente, isso não interfira muito, não. Abraços do Glauco, da Georgina, grande Glauco. Júlio Nascimento apresentador, narrador, comentarista, setorista e contratado do Café Pacaembu. Cara, não sou eu. Prometo que não sou eu cantando aí o Café Pacaembu. Cadê o Ivan? Pergunta aqui. O Flávio, o Ivan já está quase liberado para voltar a ser relacionado, viu, Flávio? Iniciou essa última fase de transição, que é aquele treinamento já com bola, já com os outros goleiros, né, Glega? Exatamente. Falta pouco. Você tem a transição, que é a primeira fase, né? Que é quando o jogador faz trabalhos físicos. Preparador físico, exatamente. E aí depois começa a fazer o trabalho que eles chamam trabalhos limitados, que é só aquela quedinha, os pequenos movimentos. Mais de leve um pouquinho. Aí agora é o último, que já é pau. Já tá ali com o Igor Vinha, já tá com os outros jogadores. Com o Betão, né? O Betão sentando a ripa.
E assim, Júlio, o Lupe trouxe a informação, né? O Ivan se recuperou lá do problema da cirurgia, depois teve conjuntivite, depois teve um entorse no tornozelo. Então, assim, tem que ser com calma, né? Tem que ser com calma, e o Ivan, sem dúvida nenhuma, daqui a pouco vai estar à disposição, aí não tenha dúvida. O Paulo Kikuchi, a única mudança no meio-campo, acho que o Locatelli deveria ir pro banco. Já teve muita chance e não dá mais. No ataque, penso também que o Moisés é mais agudo do que o Richard. Talvez o time fique mais homogêneo desta maneira. Paulo Kikuchi, grande Paulo, obrigado pela mensagem. Eu acho que com a atuação melhor do Locatelli no último jogo, dificilmente o Kleina vai tirar ele. Até porque o Kleina falou assim, quando eu coloquei o Marcos Júnior, eu mudei a função do time. Então acho que pela ausência do Lucas Cândido, que eu acho que é o jogador que vai brigar com o Locatelli por essa vaga, eu acho que o Locatelli segue no time. O Carlos Matosinho, o Lupe está bem de saúde? Está bem. Tá tudo certo com o Lupe, aliás, graças a Deus. Está muito bem, né? Está muito graças bem. A Deus. O Lupe tá em folga. Né? Como o final de semana vai ser pesado também, aqui no Grupo Bandeirantes, o Lupe hoje está como folguista. Mas está tudo bem sim, amanhã ele já tá pronto pro combate aqui, estará aqui na nossa programação normalmente. A mensagem do Guarani, daqui a pouco eu leio. Abraço aqui pro nosso amigo o Wilson Rocha. Deus tem coisas mais importantes para fazer, mas orações, no caso, acredito que seja pedindo oração e agradecendo a oportunidade. Concordo com você. Júlia, você mesmo, cantor do café, o Gleger confirmou, o Edinho de Casagrande, lá em Cambuí, Minas Gerais. Não sou eu não, cara. Pô, Cambuí, todas as vezes que eu vou lá pro meu recinto lá, a gente passa em Cambuí. É cidade maravilhosa, viu? Tem uns queijos ali. Não é o Cambuí aqui não, né? Não. É a cidade Cambuí, né? Passa ali pro Cambuí ali, tem uns queijos ali maravilhosos. Sabe aquelas barraquinhas da beira da estrada, Júlio? É parecido com aquele queijo que você trouxe pra rapaziada uma vez? Exatamente. Que não vi nem a cor do queijo, né, Grego? Não? Eu não vi a cor do queijo. Bom, terça-feira você vai... Então tá bom. O nosso amigo Paulo Henrique, o Paulão tá mandando aqui, Moisés ficou no banco por precaução, para evitar contusões. Também acho que o Moisés ainda não perdeu essa vaga como titular, não. Apesar de tecnicamente estar abaixo em comparação ao Paulistão. O problema é, quem sairia? Richard ou Josiel? Você vê como é que é o futebol, né, Júlio? É assim, a Ponte tá precisando, necessitando de bons resultados. Aí a gente imagina que o Moisés e o Niltinho estão aí no banco por falta de ritmo ou até mesmo um certo cansaço. Mas agora você imagina o seguinte, Júlio. Entrou lá o Richard e o Josiel, né? Vamos supor que a Ponte vença o jogo por 2-0, 2 gols do Richard. E aí, o Moisés vai voltar pro time? Aí fica difícil. O Niltinho vai voltar. Então, gente, é aquele negócio, né? Pode até ser que eles foram ali, tirou do time um pouco por causa da questão física, mas eu ainda fico com a impressão, e eu já passei por inúmeras situações parecidas, de que o Gilson deu um puxãozinho de orelha nesses jogadores um pouco mais experientes, né? E eu quero incluir o Renatinho também aí nessa lista, para ver se os caras se ligam e acordam. Porque são bons jogadores, são jogadores decisivos que não vêm atuando bem. E aí, o que acontece? Como é que você faz para dar um puxãozinho de orelha nos caras? Deixa os caras no banco. Porque futebol é muito dinâmico. Futebol não dá para você ficar dando brechas. Não dá, ainda mais nesse momento que a Ponte tá vivendo. Então você imagina, Júlio. É que o Richard teve, inclusive, oportunidades aí e tal. Não sei, pode ser até que ele apareça aí novamente como titular, por que não? Mas eu acho que não foi pela questão física, não. Eu acho que foi um puxãozinho de orelha. Carlos Henrique, o Bate Pesado, abraço pra você, CH, bem-vindo à nossa área. A expectativa amanhã, Ponte Preta encara o Brasil de Pelotas, provavelmente com a base sendo mantida no jogo contra o Operário, CH. Oi, Júlio, desculpe pelo atraso, bom dia a todos, boa tarde a todos. É um caminho, né? É um caminho. Como eu não estou vivendo o dia a dia dos bastidores, né? Porque técnica não foi. Foi uma questão comportamental a mexida no time. Tá muito claro. Aliás, o único que falou disso antes do jogo foi o Gleger. O único que disse, olha, pode ser que esteja aí querendo dar uma mexida no grupo, uma sacudida. E eu acho que é por aí mesmo, me parece, porque tecnicamente o que eu vi dentro do campo me agradou mais ou menos. Eu não gostei do Richard, não. Ele teve mais vontade do que o Moisés. Agora a bola, não. Você percebe, pelo menos eu tenho como conceito isso. É muito cedo, não dá para tirar uma conclusão sobre o jogador, mas a gente tá há bastante tempo nesse negócio. Quando você bate o olho, você já sabe se o cara é do ramo, né?
O outro menino do lado direito, como é que é o nome dele, Júlio? Me ajuda aí. O Josiel. Esse ainda vamos precisar dar uma olhada um pouco melhor. Mas como aqueles que a gente fica toda hora enchendo a bola não estão jogando nada, então eu não posso dizer que o Gilson está errado. Né? E pode ser comportamental. Por enquanto, depois o Moisés entrou no segundo tempo e não mudou muita coisa também não. Deu um chute lá que não levantou a cabeça, né? Se levanta a cabeça faz o gol. Mas ele entrou a 50 por hora e o time estava a 80. Estou falando de comportamento e intensidade. É disso que eu estou falando. Bola é uma outra coisa. E agora a Ponte vai ter que se virar fora de casa para ter que ganhar o jogo. Porque não pode ficar nessa situação, né, Júlio? Disputou 21, não é isso? 21? Não. 18 e ganhou 2. 2 pontos. Não preciso nem dizer que é uma campanha de rebaixamento. Então, principalmente aquele levantamento que você fez, quem está nos ouvindo agora, acessa o carlosbatista.com.br, que o Júlio Nascimento fez um levantamento ali do momento, quem perdeu as 6 primeiras, quem empatou as 6 primeiras, enfim. Dá uma clicada lá que vale a pena a matéria para fazer uma projeção dos outros anos, né? Da história da Série B, quem estava nessa situação da Ponte e o que aconteceu com os times depois. Eu sei que o time é outro, o campeonato é outro, essa coisa toda, mas normalmente os números acabam dando um indicativo muito forte do que vai acontecer. E se a Ponte não ganhar o jogo amanhã, seja com o Richard ou sem o Richard, não é? Vai ficar complicado. Então, nós vamos ver amanhã se o comportamento do time na terça-feira foi um elefante em cima da árvore. Sabe como é que é, Júlio? Como é que é esse negócio de elefante? O elefante em cima da árvore está pronto para cair. Ele sobe, mas vai cair. Vai quebrar o tronco, vai quebrar tudo. Então vamos ver se mudou o comportamento de todo mundo mesmo de verdade ou foi uma nuvem passageira. Vamos aguardar amanhã. Vamos aguardar. Daqui a pouco tem mais informações da Ponte Preta. E não, gente, não sou eu que canto o jingle do Café Pacaembu. Olha o que vocês arrumaram aqui. Agora eu vou ter que fazer uma gravação, cantar e colocar... achando que é você que canta, né? Vou ter que colocar a gravação original e a minha gravação para provar que eu não tenho esse talento musical, infelizmente. Queria muito saber cantar. É uma frustração. Mas como disse Sergião, você tem voz de veludo. De repente eu não achei o ritmo certo, né? Vou repensar aí. Me indiquem, ouvintes, o que eu poderia investir aí na minha carreira musical? Qual o ritmo? Que aí eu vou experimentar para ver se eu tenho sucesso. Agora são 12h02. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes, passando aqui sobre as partidas realizadas ontem à noite na Copa América. Equador e Peru empataram 2-2. O Brasil venceu a Colômbia, placar de 2-1. Na Série A, Atlético Goianiense tirou a invencibilidade do Fluminense 1-0. O Flamengo, na despedida do Gerson, venceu o Fortaleza 2-1. O Red Bull Bragantino passou contra o Palmeiras com muita tranquilidade, venceu 3-1. São Paulo e Cuiabá empataram 2-2. Na Série B, Londrina e Náutico empataram 0-0. Hoje tem Copa América, às 18 horas, Bolívia e Uruguai, e às 9 da noite, Chile e Paraguai. Na Série A, a bola rola para América e Juventude, Ceará e Atlético Mineiro, Chapecoense, Inter, Corinthians e Sport, Bahia e Atlético, e a bola rola também para Grêmio e Santos. Às 9h30 na Série B, jogo isolado entre Cruzeiro e Vasco da Gama. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos, só vende barato quem fabrica.
Está querendo mudar as cores em sua casa? Fazer um efeito diferenciado em uma de suas paredes? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Ela possui os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Tamandaré Tintas está no mercado há mais de 25 anos, junto com a marca Souvenir. Lojas em Indaiatuba, Elias Fausto, Salto e Vinhedo. Confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga nossas dicas, @tamandaré.tintas. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telhanorte. A Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, quero dar um recado para você, ouvinte da Bandeirantes do Café Pacaembu. Você que queria comprar em Campinas, mas não encontrava, agora você encontra. O Café Pacaembu chegou e é feito com grãos selecionados com processos altamente tecnológicos e automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente, por isso recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e muito mais sabor. A qualidade faz a tradição e o Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. Em Campinas, você encontra o Café Pacaembu no Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Café Pacaembu, aproximando gerações. Bandeirantes! É hora do Bugre da Band. Informações do Guarani chegando aqui na nossa área com você, Marcos Luiz. Tá legal, Júlio. Novamente um abraço para você, né? Pro amigo da Rádio Bandeirantes também. O Guarani que está se preparando aí para o jogo contra o Coxa na próxima sexta-feira às 7h, né? E hoje o exame vai acontecer do Carlão, zagueiro, né? Um exame de imagem mais detalhado, essa coisa toda. E a gente vai saber, na verdade, o que é que aconteceu com o atleta do Guarani, a gravidade desta contusão. Mas, pelo que eu conheço, assim, Júlio, não de ter sofrido, mas de ter trabalhado muito com pessoas que sofreram esse tipo de contusão, não acredito na presença do Carlão para a partida da próxima sexta-feira. Mas tomara que isso aconteça, né, Júlio? E ele fique à disposição do treinador. Caso não, o Ronaldo Alves, que já trabalhou na equipe do Guarani, aliás, na partida última, né, lá em Belém, 4 minutos de jogo, ele entrou, correspondeu à expectativa e hoje vai conversar com a gente pela primeira vez, né? Na verdade, uma coletiva de apresentação do Ronaldo Alves, zagueiro da equipe do Guarani. Uma outra situação, e até a pergunta que eu fiz para você há pouco na nossa manchete, se o Andrigo e o Regis jogarão juntos na equipe do Guarani, porque os dois estarão à disposição do técnico Daniel Paulista para o jogo desta sexta-feira. O Andrigo viajou, atuou na cidade de Belém do Pará e o Regis cumpriu suspensão. Esta é uma situação. O Bruno Sávio também cumpriu a suspensão automática, ficando à disposição do técnico para a partida de sexta-feira. E a outra situação, e acredito que já vá até para o banco, Júlio, é o Lucas França.
o goleiro que foi contratado, chegou a jogar uma partida pela equipe do Cruzeiro e foi oficializado agora pela equipe do Guarani. Ontem saiu no BID e há pouco também oficializado, né, no site do clube, nas redes sociais, como atleta do Bugre, goleiro que foi contratado. E aí a briga agora, né, fica por conta da presença do Gabriel Mesquita, do Lucas França, do Lucas Cardoso, e quando o Rafael Martins estiver recuperado também, outra opção para o técnico Daniel Paulista. E aí, hein, Júlio Nascimento? Pois é, bom, primeiro falando sobre o Carlão, né, Marquinhos, são 2 pontos que me preocupam. Sim. Em relação ao Carlão. O primeiro é o silêncio do Guarani, né, que já gera uma apreensão. Eu vou fazer aqui o advogado do diabo. Acabei de conversar com o Ortiz, que é o assessor de imprensa do Guarani. Ele me passou que o exame do jogador será feito hoje, né? Então, quando o Guarani, o Ortiz, enfim, o pessoal da assessoria, quando eles tiverem o resultado, aí com certeza divulgarão. Então, só defendendo essa questão aí, viu, Júlio? Sim, mas não é nenhuma questão assim de demora do departamento de comunicação, não, mas por se tratar assim de um exame mais específico, o resultado demora mais para sair. E aí sempre fica uma situação de apreensão, né? E o outro ponto é o histórico de lesão do Carlão. O Carlão, desde que voltou para o Brasil em 2019, em 18 meses, vamos colocar em 2 anos, vai. Ele fez 11 jogos. E no Guarani, em 1 mês, né, de Série B, ele já fez 6 jogos. Ele estava muito bem, assim, estava vivendo mesmo mais experiente, né, mais velho. O Carlão estava vivendo fisicamente, tecnicamente, um excelente momento com a camisa do Guarani. E ele foi interrompido, né? Infelizmente, um jogador que não consegue ter essa sequência. Por vários motivos. E na Ferroviária, no Mirassol, no Paysandu, ele passou por essas mesmas circunstâncias de quando emplacava ali, acabava sofrendo com alguma lesão. É uma pena realmente, né, o Gleger? Porque o Carlão vinha com o Thales fazendo uma dupla interessante. Jogando muito bem, né? Uma surpresa positiva. E assim, Júlio, quero eu estar enganado, né? Meu Deus do céu, tomara que nada de mal aconteça. A gente sabe que o pior seria um ligamento cruzado. Tomara que seja ali uma pequena lesão de menisco. Um entorce, qualquer coisa, né? Um entorcezinho, né? Até o anterior, né? O ligamento posterior, né? Que também ali, com uma recuperação ali, consegue 30 dias estar de volta. Mas pelo jeito que sai o Carlão ali, mancando, sentindo muitas dores, pode ser que seja um ligamento cruzado, mas eu quero crer que não, tomara a Deus que não seja, e o Carlão possa se recuperar o mais rápido possível. Mas é aquilo que você disse, né, Júlio? É complicado, cara. Você vê, o cara tava numa crescente, né, jogando futebol de time grande mesmo. Bom jogador o Carlão, e casou legal com o Thales ali, né? Tava dando uma dupla perfeita. E, bom, vamos aguardar. Eu acho que o mais importante é esperar aí o resultado e pedir a Deus que nada de mal aconteça, que não seja uma lesão de minúsculo, uma lesão de cruzado, para que ele não precise passar por cirurgia, nada disso. Tomara a Deus que não seja nada demais, Júlio. Pois é, né? Boa sorte aí pro Carlão, que esteja tudo bem com ele. Até porque, né, CH, o Daniel Paulista aparentemente vai encontrando aí uma base titular para a sequência desse Guarani na Série B. E é claro que mexer na zaga, que nos últimos jogos foi bem, o Guarani está a 2 jogos sem sofrer gols. Se for mexer na zaga, gera novamente todo aquele aspecto de entrosamento, até porque o Bidu não joga também amanhã contra o Coritiba. Então tem essa preocupação com a situação do Carlão. CH? Olha, eu tenho convicção que nada está pronto ainda no Guarani. O Daniel está no começo do trabalho dele. E mexendo o mínimo possível é o ideal. O que está dando certo tem que dar continuidade para ver realmente se é uma coisa concreta. Me parece, e eu ainda não tenho certeza, me parece que a dupla deu encaixe, Thales e Carlão. Eu estou muito surpreso positivamente com o Carlão. Está jogando direitinho. Não é nenhum Amaral, nenhum Júlio César, mas está indo bem. Pela realidade do campeonato e do Guarani, o que temos para hoje é bom. O que tem hoje o Guarani é bom. Mas eu acho que o Ronaldo Alves vai dar conta. Eu percebi posicionamento, cobertura, velocidade. Ele só está um pouco fora de forma, eu acho. Está sem ritmo também, né? Nem dá para cobrar que o cara esteja no mesmo nível dos 2 titulares, porque não estava jogando. Mas o ritmo se pega jogando. Não é tecnicamente, caso o Carlão não jogue e esteja confirmado o Ronaldo, a gente vai saber isso amanhã com certeza. Eu
eu tenho assim uma esperança que não vai ter problema não. Mas vocês têm razão, o Carlão deu liga, né, Júlio? Entrosou com o Thales de uma maneira. Tudo bem que a gente precisa falar aqui que com o Thales facilita muito o trabalho do parceiro dele, né? Porque o cara da zaga é o Thales. Tá indo muito bem, muito bem. Mas como está no começo do trabalho, não vamos antecipar muito as coisas, porque a gente conhece futebol, né? E tem certas circunstâncias que elas mudam do dia para a noite. Mas por enquanto está indo bem. Mas o Ronaldo, se jogar na zaga, dá conta. Na minha opinião, dá conta do recado. Eu até falei sobre quando o Carlão chegou. Eu tive um feedback dos setoristas do Mirassol que o Carlão estava com dificuldade no Mirassol de ter sequência até nos treinamentos, né? Tava com muitas lesões musculares. Isso não se repetiu no Guarani. Fisicamente ele está bem. Essa lesão é uma fatalidade, né, Gleger? Não tem nada... Assim, o jogador tem histórico de lesão, mas no caso foi uma dividida, né? E o cara cai em cima, não né? Não tem o que fazer ali. Ali é uma fatalidade, um acidente de jogo. Ali é um acidente de jogo. Ali não é... o jogador tem histórico de lesões. É uma coincidência infeliz apenas. Ali, exatamente. Uma coincidência infeliz. E eu tô olhando aqui, eu até coloquei no portal Carlos Batista, viu, Marquinhos? Eu fui olhar. Porque vocês estavam falando ontem... Do Thales, né? Do Thales. Aí eu fui olhar... Matéria. Parabéns pela matéria, viu, Júlio? Eu fui olhar os números gerais do Guarani nesses aspectos, eu fiquei mais surpreso ainda. Eu já tava assim... Eu já fiquei, como diz um amigo meu, em choque. Com o Thales tomando 5 cartões amarelos em 5 jogos. Falei, deixa eu ver o Guarani no geral. 6 jogos... 24 cartões pro Guarani, 22 amarelos e 2 vermelhos. É muito cartão, cara. É muito cartão. Se você coloca o ranking aí pode ser o Footstat, SofaScore, é fácil de achar isso. Os jogadores mais amarelados do campeonato, os 4 primeiros são do Guarani. E o Thales é o líder supremo, aí vem Regis, Bidu, Bruno Sávio, depois vem o Pablo. É bastante cartão amarelo, hein, Glega? É bastante. O Daniel Paulista diz que é falta de critério da arbitragem. Mas o Guarani, assim, é um time que chega junto também. Né? É o estilo de jogo, né? É o estilo do jogo, não deixar o adversário jogar, e aí, às vezes, você tem que matar uma jogada, né? Às vezes é pelo estilo de jogo. É ruim isso? Eu acho ruim. Mas aí, o Guarani tá fazendo um campeonato bom, né? Então... Sim, tá dando certo. Exatamente, tá dando certo. Mas tem que diminuir um pouquinho. Aliás, tem muita reclamação também, né? Não, o cartão amarelo do Regis foi lamentável. O Regis não poderia ter forçado o cartão daquele jeito, não. Exatamente. Teve um outro também, né? Acho que foi o Bruno Sávio, não sei. Também deu uma forçada ali. Mas, assim, tem que dar uma acalmada. Não dá pra ficar liderando aí, né? A questão de cartões amarelos. Questão de cartões. Dá pra dar uma diminuída. Jogar estilo de jogo, às vezes você matar uma jogada, fazer uma falta, e nem há motivo para ser violento, nada disso. Você dá um puxão ali, derruba o jogador. Às vezes é a característica do time do Daniel Paulista, mas eu não concordo muito com isso, não. É que o grande ponto, né, CH, de um time ter tantos cartões amarelos assim no campeonato, são os desfalques, né? O Daniel Paulista não consegue dar sequência pro time titular. Amanhã, ele vai ter que colocar o Eliel na lateral, porque o Bidu está suspenso. Recebeu o terceiro, né? Você sabe que tudo isso tem o lado bom, né? Tem o lado positivo também. Bom, primeiro falando da primeira parte que vocês colocaram aí, eu acho que tem um pouco de tudo, mas tem negócio da arbitragem também, que tá péssima no Campeonato Brasileiro, tá? Eu acho que tá sem critério. Você não vê uma uniformidade no trabalho e no critério da arbitragem. Então tem muito cartão merecido e outros absurdos. Foi o jogo, pelo menos as partidas que eu fiz, tem muita coisa que eu não concordo. Mas precisa dar uma segurada na onda, porque alguns jogadores estão passando do ponto e o Thales precisa se controlar um pouco mais. Mas você mexendo o elenco, você descansa um pouco numa maratona de jogos e você testa o grupo, né? Você vai realmente ter, Eliel, vai dar conta? Como é que é o nível técnico? Então, isso, se você conseguir construir um trabalho... Outro dia a gente estava vendo, não sei quem que falou, acho que foi o Regis, bom, eu não me lembro, acho que o Pablo, que disse o seguinte: o Daniel Paulista é um técnico que treina da mesma maneira os reservas e os titulares. Então, não ganha um campeonato ou não sobe para a divisão primeira do Campeonato Brasileiro um time que só tem 11. Ou você tem elenco,
um elenco uniforme, não precisa ter um elenco super tecnicamente falando, mas você precisa ter uniformidade. E com essa mexida das cadeiras, né, das posições, você bota praticamente todo mundo para jogar. E pondo todo mundo para jogar, você vai realmente testar o que você tem realmente dentro do grupo. Então, eu acho que o Eliel é uma outra categoria, mas eu acho que ele dá conta. Não vai comprometer, pelo menos teoricamente, né? O Bidu é mais ofensivo, ele é uma outra característica e vamos que vamos. O campeonato longo é assim mesmo. Mas eu concordo com o que você disse, Júlio, tem que dar uma segurada, principalmente Rodrigo Andrade, que é meio nervosinho, o Thales, que às vezes, né, passa do ponto, o Regis, que é aquela pataquada que foi o cartão amarelo que ele tomou, e por aí vai. Eu acho que tudo vale. Pois não. Você falou uma vez, eu concordo, que o Rodrigo Andrade é o jogador mais importante do Guarani porque ele não tem substituto, né? Ou porque o substituto é o Índio. Então ele é um jogador, por exemplo, que tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. O substituto dele é o Pajé. É, o Pajé. Aliás, Matheus Neres vem ou não vem, Marquinhos? Eu tava olhando aqui os relacionados para Cruzeiro e Vasco. Ele não está entre os relacionados do Cruzeiro. Não está relacionado. Só não tenho a informação se ele já está em Campinas. Se não tiver, está a caminho. E o Guarani acabou confirmando, Júlio, aquilo que a gente também já imaginava, né? Acabou de sair a nota postada. Nota do Departamento Médico do Guarani Futebol Clube. O zagueiro Carlão passou por exame de imagem há pouco. A previsão para a chegada do resultado é para a tarde de amanhã, dia 25. Só então será possível traçar diagnóstico e perspectiva de retorno. Então, logo possível, traremos as informações. Então, quer dizer que o jogador está fora, como a gente já antecipava, né? Tá fora do jogo, vai Ronaldo Alves amanhã com o Thales. Sim. Rapidinho aqui, viu, Leandro Renato? As últimas mensagens. Lucas Bugrino, que situação estranha. Estal de França já no bid. Parece coisa de empresário que empurra as coisas pro Guarani por amarrar o negócio do volante do Cruzeiro. Já fico receio porque o Guarani tem jogadores da posição na base, tem goleiros da base no elenco. Olha, às vezes pode até ser, né? Mas tem a lesão aí do Rafael Martins. O Guarani vai justificar que precisava de um goleiro no elenco para ser o reserva do Gabriel Mesquita. Provavelmente vai nessa linha. O Cavalcante tá escrevendo aqui uma mensagem, outro ouvinte escreveu a mesma coisa. Eu perdi a mensagem do outro ouvinte, me perdoe. Que ele começa a ficar preocupado com o Bragantino, que nos próximos anos pode roubar a hegemonia do Guarani de ser o único campeão brasileiro da Série A do interior. O projeto do Bragantino é um projeto de 5 anos, já estamos no 3º, né? E hoje é o líder do campeonato. Vamos aguardar, né? Acho difícil, assim, 4 pontos corridos é um campeonato de muitas reviravoltas, mas o Bragantino está cada vez mais forte, sim. É um projeto de muito investimento. Bom, Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Guarani, combinado? No destaque final, Júlio. Agora são 12 horas e 22 minutos. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, Brasil e Colômbia ontem na Copa América no Engenhão. Brasil foi a campo com Everton no gol. Danilo, Thiago Silva, Marquinhos Alexandre, depois Renan Lodge. Casimiro, Fred, depois Paquetá. Everton Ribeiro, depois Firmino. Neymar, Richarlison, depois Gabigol. Gabriel Jesus, depois Everton, Cebolinha. Já a Colômbia de Reinaldo Rueda foi a campo com Ospina, Munhoz, Mina, Sanches e Tecídio. Barrios, Uribe, Quadrado, Luiz Dias, depois Murídio. Zapata, depois Borja. Borré, depois Cuellar. Os gols marcados: Luiz Dias abriu o placar para a Colômbia aos 10 minutos. Roberto Firmino marcou o gol de empate para o Brasil. E aos 50 minutos, nos acréscimos, Casimiro de cabeça
fez o gol da vitória da seleção brasileira. 2-1 Brasil contra a Colômbia. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Kit Elite Bacia com caixa acoplada e itens de instalação da Selite por R$ 879,90. E tem também torneira para lavatório bica baixa modelo Basic, também da Selite, por R$ 169,90. Ofertas válidas somente até 24 de junho. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Tem rede balançando. É bola! É bola no campo de ataque, escanteio, Brasil, partiu, Neymar, levantou na boca do gol, toque de cabeça, Casimiro, gol do Brasil, o gol da virada da seleção brasileira, Casimiro! Assistência na cobrança de escanteio dele, Neymar. Ele bate escanteio, levanta na medida pro Casemiro. Casemiro sem marcação nenhuma, meteu a cabeça forte pro fundo da rede. No vira-vira da seleção brasileira no jogo. Brasil 2-1 pra seleção da Colômbia. Casemiro pra emocionar, Casemiro pra arrepiar a torcida pentacampeã do mundo. Agora Brasil 2, Colômbia 1, numa cobrança espetacular na medida pelo Casemiro. O quadrado foi marcar errado, deixou o Casemiro livre, ele meteu no fundo da rede na pequena área. Agora Brasil de virada 2-1 pra Colômbia. O detalhe até o Capela. E o detalhe é que o Casemiro mais uma vez aparecendo muito bem no campo de ataque. Aparentemente quem estava na marcação, assim como você falou, além do quadrado, era também o Uribe, que caiu na pequena área, reclamou de um contato que na minha primeira impressão nada aconteceu. E o Casemiro, livre de marcação, faz o quarto gol dele na história da seleção do Brasil. Em 51 partidas, o Brasil vira o jogo no último minuto, o Brasil na frente. 2-1, Ulisses Costa. Roubado! Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Está querendo mudar as cores em sua casa? Fazer um efeito diferenciado em uma de suas paredes? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Ela possui os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Tamandaré Tintas está no mercado há mais de 25 anos, junto com a marca Souvenir. Lojas em Indaiatuba, Elias Fausto, Salto e Vinhedo. Confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga nossas dicas, @tamandaré.tintas.
Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, encerramos aqui o Bandeirante Esportivo às 5 horas. O Nossa Área, comando técnico de Leandro Renato, vem a edição nacional com Elia Júnior. Grande abraço. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Lá vamos nós, a partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Para você, a rede Bandeirantes de rádios, unindo essa imensa nação do Oiapoque ao Chuí para você, com a melhor informação esportiva, direto e reto a... Na ponta da linha. Bandeirantes, o canal do esporte. Lançamento pintado lá pro Raí. Boa bola do Palinha pro Miller. Vamos na velocidade. Vai pra grande área. Só ganhar no Ferrer. Bom lance, Miller. Bom lance. Olha o gol. Gol!